E aí galera, Bruno Santos do canal Layout Arquitetura para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você pode fazer de forma automática aqui dentro da ferramenta do Revit, como que você pode fazer, tá, uma tabela aqui para calcular de forma automática no seu projeto, corte e aterro no seu projeto. Isso mesmo, eu vou te mostrar em poucos passos como que você consegue, né, a partir da ferramenta ali de terreno, né? Eu vou te mostrar que a gente vai criar um terreno bem simples mesmo, e aí a gente vai criar uma plataforma, e essa plataforma da construção a gente consegue extrair, né, o tanto de terra que eu tô tirando, removendo ali do meu projeto, ou que eu vou ter que remover, né, de acordo com a altura, né, ou seja, daquelas plataformas, daqueles platôs, e aí depois a gente pode, né, fazer, né, isso é bem interessante, por quê? Porque se torna uma ferramenta de projeto, a gente consegue em tempo real, né, vendo ali a tabela depois que a gente cria, a gente consegue, não, se eu abaixar um pouquinho mais essa plataforma aqui, né, ou seja, esse platô aqui, deixar um nível mais baixo, essa terra que eu retiro aqui, eu coloco aqui embaixo, né? E aí eu não preciso ficar gastando com caminhões para poder retirar a terra ou adicionar terra, tá? Então a gente vai ver, é uma ferramenta incrível aqui, uma função incrível do Revit. Se você não conhece, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Se você já gostou da ideia desse vídeo, é muito importante, já clica aqui, tá? Não custa nada, clica aqui no gostei, é bem importante pra gente, isso aí ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais. E também, tá, um recado importante é que abaixo desse vídeo aqui tem alguns links muito importantes que, se eu fosse você, eu não deixava de dar uma conferida embaixo aqui do vídeo, depois dar uma conferida aí, beleza? Vamos agora então para nossa aula, para eu te mostrar como que a gente faz isso na prática. Bom, então aqui você já tá vendo minha tela, tá? E eu vou criar um novo projeto aqui, ó, novo modelo de arquitetura, pode ser esse template aqui que já vem por padrão aqui no Revit, eu vou dar um OK. Pronto, e aqui ele já abriu o template. Primeira coisa que eu vou fazer é apertar o N, né, de unidade de medidas, para trocar aqui para metros, tá? Então aqui em comprimento, tá? Pode ser que dependendo da versão do seu Revit esteja aqui linear, algo do tipo. Eu vou deixar aqui em metros só para a gente trocar a unidade de medidas. Vou dar um OK e um OK. Pronto, agora que a gente já configurou aqui a unidade de medida, o que a gente precisa agora? A gente precisa de uma topografia, né? Para a gente poder começar a criar essa tabela aí, a gente vai precisar dessa topografia. Então, como que a gente modela? Se você tem dificuldade ou não sabe criar uma topografia ainda no Revit, aqui nesse meu canal tem muitos vídeos, se você está chegando agora, tá? Eu recomendo você se inscrever aqui nesse canal e procurar, né? Vai ter vários vídeos sobre terreno, eu vou deixar um cardzinho passando aqui, ó, de um vídeo onde eu mostro como criar topografias do zero aqui no Revit. Mas aqui, né, para essa aula a gente vai criar uma topografia bem simples. Como que a gente faz para criar topografia? A gente vai vir aqui massa e terreno, e aqui a gente vai ter uma ferramenta chamada superfície topográfica. Essa ferramenta superfície topográfica é a ferramenta que a gente cria terreno, tá? Eu vou clicar nela aqui, ele vai dar um aviso falando que não estão visíveis, por quê? Porque eu estou no nível 1. Então o Revit ele vem configurado para mostrar a topografia somente na planta de piso do terreno, tá? Então eu vou abrir aqui terreno, ó, clicando duas vezes. Pronto, agora sim ele vai estar visível os pontos que eu colocar aqui. Se você tentar criar no nível 1, né, ele não vai ficar visível, por quê? Porque o Revit já vem configurado dessa forma, porque ele entende que, né, a planta de terreno, que vai ser a implantação, uma planta de situação, vai ser utilizada na planta de terreno, tá? Então na planta de terreno, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em colocar pontos, tem várias formas de se criar terrenos aqui no Revit, e aí se você quiser se aprofundar, assistir esse vídeo aí que eu recomendei, que tá aí no meu canal, onde eu mostro como criar vários tipos diferentes de topografia, tem vários vídeos sobre isso aqui no meu canal. Mas eu vou vir aqui em colocar pontos, né, pra gente criar a forma mais simples aqui. E aí a gente vai colocar a elevação aqui, ó, vou colocar 0 metros, tá? Ou seja, e vou começar a colocar alguns pontos aqui, ó, tá? Não vou criar um terreno muito, né, complexo, vai ser bem simples mesmo, nível 0 de elevação. E no final eu quero que ele esteja, sei lá, 5 metros. Então vou colocar 5 metros de altura. E aí vamos criar, clicando aqui, ó, adicionando mais alguns pontos, a gente vai ter um terreno, tá? Pronto, criei aqui, posso abrir um 3D aqui, ó, clicando aqui no ícone de cima. Se eu rotacionar, segurando o Shift, né, e o Scroll aqui, ó, a bolinha do meu mouse e tal, aqui é o Scroll, né, se tem alguém que não saiba ainda, e aí a gente vai rotacionar. Perceba aqui que o meu terreno ele já está inclinado. Então isso é importante para a gente fazer o cálculo, mas não é obrigatório, tá? Você pode, se o terreno for plano, vai funcionar do mesmo jeito, porque ele vai fazer o cálculo de acordo com a plataforma, tá bom? Mas aqui nesse caso eu deixei inclinado para ficar mais fácil o entendimento aqui da nossa aula. E aí criei o terreno, eu posso aplicar um material, né?
mas eu não vou fazer isso por enquanto, eu vou concluir aqui e vou deixar o nosso terreno bem simples. Eu posso trocar aqui o modo de visualização para cores consistentes. Beleza, agora a gente tem um terreno. Outra coisa que eu posso fazer, né, é habilitar a caixa de corte aqui dentro do 3D. Se eu rolar um pouquinho aqui para baixo, tá? Aqui em extensões, ó, ele vai ter uma opção chamada caixa de corte. Marcando aqui o caixa de corte, né, e aplicando ou tirando o mouse aqui, ele vai habilitar essa caixa aqui. Selecionando ela, eu posso, né, com esse gripzinho azul, ó, cortando a minha topografia, e isso vai me dar uma noção melhor aqui, né, sobre a inclinação dessa topografia aqui, o formato dela. Beleza? E aí eu vou selecionar essa caixa e vou subir ela aqui, porque senão, se eu construir alguma coisa, né, que esteja passando dela, ele não vai mostrar. Beleza, posso ocultar essa caixa depois que eu criei aqui, organizei certinho, clico com o botão direito, ocultar na vista elementos, e aí a gente tem a nossa topografia. Beleza, Bruno, a gente já tem nossa topografia, como que a gente faz agora essa tabela aí de corte e aterro? Então vamos lá, vou abrir aqui minha tela aqui no Revit, tá? E aí vamos criar então. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar essa topografia que a gente acabou de criar e vamos trocar a fase dela, porque a gente precisa trabalhar com fases, tá? A gente vai ter essa topografia, que vai ser a fase aqui, ó, fase criada, ele tá como nova, a gente vai trocar essa fase aqui de nova para existente, tá? E eu vou dar um aplicar. Se o seu aqui, ó, você vê até no final aqui em fases, não apareceu para você, né, a fase existente, você pode ir lá em gerenciar, tá? Eu vou lá em gerenciar e aqui a gente vai ter fases. Eu vou abrir essa fase aqui e aqui a gente vai ter as fases criadas. A gente pode inserir uma nova fase simplesmente clicando aqui, ó, e aí você pode dar um nome para sua fase, né, e etc. Quando escrever aqui existente, criar a sua fase. Eu vou clicar em cancelar, porque aqui ele já tem. Beleza, e agora que a gente trocou, ó, tá, para a fase existente, perceba que ele ficou numa cor cinza. Por quê? Porque ele pegou aqui a configuração da vista do template. Mas basicamente eu posso trocar aqui, ó, eu não quero ver isso aqui, eu quero ver o material. Então eu posso vir aqui no filtro da fase, tá, aqui embaixo, e trocar para mostrar novo. E assim que eu der um aplicar, né, ó, ele não mostrou nada, por quê? Porque a gente não criou a fase nova ainda. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e trocar para mostrar completo, eu vou dar um aplicar e aí ele vai voltar a mostrar a nossa topografia. Agora para a gente criar a nossa tabela, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, a gente vai massa e terreno, tá? Primeiro, e a gente vai duplicar, o que a gente vai fazer agora é duplicar essa topografia. Então massa terreno, a gente vai ter uma ferramenta chamada região com eixo. Eu vou selecionar essa ferramenta e ele vai habilitar aqui, ó, criar uma nova superfície, essa é a primeira opção, né? Topográfica exatamente é igual. É isso que a gente quer. A gente quer criar uma outra topografia exatamente é igual aqui para a gente fazer essa diferença do cálculo. Então eu vou clicar aqui nessa primeira opção, tá? E vou clicar na minha topografia depois, tá? Então cliquei aqui, ó, ele já criou uma outra topografia, tá? Que eu posso concluir aqui. E aí eu vou selecionar ela, tá? Deixa eu clicar aqui fora, o que eu vou fazer? A gente vai lá no filtro, ó, onde está mostrar completo. Eu vou clicar agora mostrar novo, ou seja, só filtrar somente pela nova fase, eu vou dar um aplicar. Perceba agora que ele está mostrando o nosso terreno. Por quê? Porque a gente duplicou e criou um terreno para a fase nova, tá? Então, aqui está a nossa fase nova. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai criar, de fato, a nossa tabela. Então, eu vou lá em vista, tá? A gente vai clicar aqui na tabela, tabelas de quantidade. E aqui a gente vai selecionar, eu posso colocar o nome dessa tabela, né? Por exemplo, tabela de corte e aterro. Tá? Então, dei o nome aqui para minha tabela, vou rolar lá para baixo, selecionar a categoria dessa tabela, que vai ser a categoria de topografia, tá? Aliás, a gente está criando uma topografia. Vou deixar a fase aqui construção nova, tá? Não preciso mexer e vou dar um OK. Pronto, ele vai abrir aqui as propriedades da tabela e aqui a gente vai adicionar alguns campos. Primeiro campo que eu vou adicionar é o cortar, tá? Então, clico aqui, ó, seleciono, clico aqui para adicionar. E depois o corte dividido pelo preenchimento, ou seja, que ele vai dar o total de terra aqui que a gente vai ou remover, né, ou adicionar no nosso projeto, tá? Então vou clicar aqui, vou adicionar. Beleza. Se eu der um OK, ó lá, a gente já tem uma tabela, né, tabela de corte e aterro, só que tá zerado. Por quê? Porque a gente não criou nenhuma plataforma. Então vamos lá no nosso térreo, tá? Eu vou vir aqui na planta do terreno e aí a gente vai criar uma plataforma, massa e terreno, e aqui a gente tem a ferramenta de plataforma da construção. Vou selecionar ela e vamos criar aqui com retângulo um desenho de uma plataforma, né, legal aqui, beleza, criei aqui um desenho,
Vou clicar aqui em concluir para a gente criar a nossa plataforma. Se eu abrir o nosso 3D, a gente tem uma plataforma que ela está cortando aqui, ó. Tá bom? Então a gente já criou aqui uma plataforma, beleza. Vamos abrir a nossa tabela, tá bom? E olha que bacana, ele já está aqui, né, com um total aqui, ó, ou seja, tá cortando aqui 3.120, né, metros cúbicos, tá? E aqui ele dá um total em metros cúbicos e aqui o resultado final. Então esse corte preenchimento aqui, ó, né, corte barra preenchimento de rede, vai ser o total que a gente vai remover, né? Quando ele está negativo, significa que está removendo terra, né? Se a gente abrir o nosso 3D, é exatamente isso, ó. A nossa plataforma, ela está para baixo do nosso nível, ou seja, está removendo terra, tá? Então, quando tiver negativo, significa que está sendo removido terra, e quando está positivo, igual está aqui preencher, ó, 1 metro cúbico, né? Ele vai estar como positivo. Só o que acontece? Eu não quero saber de forma separada, eu quero o total, né? Para saber o tanto de terra aqui que eu estou removendo, né, ou adicionando no meu terreno. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, né, aqui no campo da tabela. Aqui em campos a gente vai em editar. Pronto. E aqui agora a gente vai até classificar e agrupar. E eu vou marcar aqui o total geral, né, para a gente ter o total aí de quanto de terra que a gente vai ter que remover ou adicionar. E vou desmarcar aqui itemizar com a distância, porque a gente não quer deixar, né, itemizado. E assim que eu der um OK, perceba que ele vai ficar dessa forma, sem nenhum cálculo, porque a gente tem que colocar para calcular os totais, já que ele agrupou os elementos. Então eu vou lá em editar campos, tá? Depois a gente vai abrir aqui formatação. E agora em cortar, ó, a gente vai trocar, tá, nenhum cálculo, a gente vai colocar calcular os totais, preencher também, calcular os totais, e o corte preenchimento de rede, né, que vai ser o total ali, né, geral, eu vou colocar para calcular os totais também, e vamos dar um OK. Pronto. Feito isso, agora a gente tem uma única coluna, tanto de terra aqui que está cortando, né, ou seja, que teria que ser removido desse meu projeto, e o tanto que está preenchendo aqui. E aqui, por último, vai ter o corte preenchimento de rede, né? Que vai ser aqui o total. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, tá? Corte barra aterro, tá? Ou seja, aí quando o valor for negativo, né? Eu já sei que é para remover terra, e quando for positivo, eu sei que vai ter que ser adicionado a quantidade de terra. Beleza, deixa eu fechar aqui o terreno, tá? E aqui o nível 1, vou deixar aqui aberto o 3D. E eu vou apertar aqui, ó, WT para poder dividir a tela. Ele faz isso, ele divide. Desse lado eu vou deixar a minha topografia e aqui a nossa tabela. Perceba que o bacana é que se eu seleciono aqui a minha plataforma e mudar aqui o nível dela, a altura do deslocamento, né? Colocar aqui, ó, 1 metro, vou dar um Enter e OK, perceba que ele já vai, né, atualizando aqui em tempo real. Então antes, né, quando estava aqui, ó, 0, né, ele estava mais para baixo, ó, ele estava 3.119 metros cúbicos, né? E aí se eu aumento, né, a altura aqui em tempo real, ó, da minha plataforma, perceba que ele vai reduzindo. Então isso é bem legal, porque quando você está projetando, você pode, né, modificando. Você pode colocando aqui, ó, 1 metro, ainda tenho que remover 2.000 aqui, né, metros cúbicos, é muita coisa. Então vamos colocar essa plataforma a 1.5 para a gente ver. Olha lá, 15, né, ou seja, 1.500. Então já reduziu bastante. Vamos colocar 2 metros de altura. Olha lá, ele vai reduzindo, né? 2.5. Ó, reduziu mais ainda. 3, tá? Ou seja, 3 metros de altura. Ó lá, 39 metros cúbicos. Então isso é bem legal, por quê? Porque aqui, né, a gente vai projetando em tempo real, uma vez que a gente cria essa tabela, a gente consegue aproveitar ela em vários projetos, e depois que a gente criou, a gente vai em tempo real, ó, projetando e colocando a altura, né, por exemplo, 3.10. Imagina o trabalho que isso dá para fazer, né, de forma manual, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3.5. Acho que vai, tá? E aí eu coloquei 3.5, ó, agora já tá tendo que adicionar terra. Então, beleza, vamos colocar aqui, ó, 2.90. Ó, ainda vai ter que remover 65 metros cúbicos. Então, 3, né, ele tá dando ali, tendo que adicionar 39 metros cúbicos. Então, por exemplo, 2.95. E aí a gente vai, né, chegando aqui, ó, 97, ó, 7.8, 96. Ó, menos 2, ou seja, 2 metros cúbicos só teria que remover de terra, tá? Então é bem legal nessa função, por quê? Porque a gente consegue ir projetando em tempo real tendo isso aqui. E outra coisa bem bacana também que a gente pode fazer, deixa eu apertar TW aqui, ó, vou selecionar a vista 3D, apertar TW para voltar.
e vou abrir aqui minha tabela. E agora, vamos supor aqui, ó, que você fala assim, Bruno, eu queria aqui fazer um parâmetro aqui para saber o tanto de caminhão, né, que eu ia precisar para contratar ou para comprar aí para remover essa terra ou para adicionar a terra. Então, olha que legal, a gente pode fazer isso também. A gente pode vir aqui para baixo, editar os campos, tá? Ele vai abrir aqui a mesma janela. E aqui a gente vai criar um novo parâmetro, só que calculado, ó, fx. Eu vou clicar aqui nesse parâmetro. E aqui no nome, né, eu vou colocar assim, ó, caminhões. Eu vou colocar assim, quantidades, né? QT de quantidades, caminhões, tá? E aqui eu vou deixar número mesmo, que a gente quer o número total de caminhão, disciplina comum também, fórmula, que eu não mexo nada. E aqui na fórmula eu vou clicar aqui nos 3 pontos e vai ser o nosso corte preenchimento, né, que é o total ali de terra que vai ser removido ou retirado, dividido pela quantidade que cada caminhão carrega, né? Por exemplo, o caminhão vai carregar 6 metros cúbicos, então eu vou dividir, e para dividir é só colocar uma barra aqui na frente do parâmetro, por 6, tá? Vamos supor que esse caminhão aqui que eu vou contratar carrega 6 metros cúbicos. Então, eu digitei 6, dou um OK. Beleza. E aqui a gente vai ter que ir lá em formatação também, aqui em quantidade de caminhões, também calcular os totais, tá? Senão ele não aparece os cálculos. Vamos dar um OK. Beleza, aqui, ó, como é 2, né? Ou seja, o caminhão carrega 6, só tem 2, então ele ficou 0,45. Mas vamos supor aqui, deixa eu abrir o 3D de novo, tá? WT para poder dividir a janela. E aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa plataforma de novo e aí eu vou mudar a altura dela para a gente ver melhor ali a quantidade de caminhão funcionando. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 metros, tá? Perceba que agora ele vai dar um total aqui, ó, de caminhões de 168 caminhões carregando 6 metros cúbicos, tá? Então, para carregar aqui, ó, né, ou seja, tá negativo, então tá cortando aqui, né, ou seja, eu vou remover terra, então eu teria que contratar aí 168 viagens aí de caminhão com 6 metros cúbicos para dar conta de tirar, remover toda essa terra aqui, tá? Tá bom? Então, olha que bacana, né? A gente tem tempo real, ó, quantidade de caminhões, a gente tem também a quantidade de terra que está cortando e simplesmente eu posso selecionando a minha plataforma e, né, colocando a altura dela 2.5 e aí ele já vai atualizar. Agora já é 81 viagens ali, né, para remover 487 metros cúbicos de terra. Tá bom? Então isso é bem legal, né? Facilita muito e ajuda muito no processo de criatividade mesmo, de definição de plataformas no projeto, tá bom? E aqui você pode estar falando, Bruno, mas por que essas dimensões aqui, né? Ou seja, tá tão exagerado, né? 487 metros cúbicos. Porque se a gente ir lá no nosso terreno, eu criei um terreno aqui, sem me preocupar muito, né? Deixa eu apertar aqui TW, sem me preocupar muito com a dimensão. Então, se a gente medir aqui, ó, nessa plataforma, ela tá com 27 metros por 39 metros, tá? Então, é uma coisa que é realmente absurda e de um tamanho grande mesmo. E aí, com certeza, né, daria esse volume todo de terra, tá bom? Bom, então é isso, tá? É assim que a gente cria aqui cálculos automáticos de corte e aterro aqui dentro do Revit. É uma ferramenta muito, muito útil. Aplica aí, tá? Aprende aí e aplica nos seus projetos. Tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal. Bem importante para você receber todos os vídeos que eu venho postando. Nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço a todos e até o próximo. Valeu!